Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre Charuto Apagado de Churchill. Foi escrito por Thomas Brussig, um autor alemão, nascido ainda na Alemanha Oriental. Foi publicado em 1998 esse livro, que vai tratar justamente das particularidades de viver na Alemanha Oriental, todas as restrições que existiam para quem estava vivenciando ali a adolescência, né? Vai retratar aqui um grupo de amigos. Um grupo de amigos, um grupo de pessoas lá que morava na, na Alemanha Oriental, num trecho de uma avenida chamada Alameda do Sol. Inclusive, a tradução literal desse título, né, desse livro, para o português seria no trecho mais curto da Alameda do Sol, mas preferiam colocar esse nome aqui, Charuto Apagado de Churchill, que faz referência a uma piada que tem aqui no começo do livro, porque essa avenida ela cortava Berlim, e aí com a separação das Alemanhas, não se sabe exatamente qual foi o motivo, mas essa avenida ficou um trecho dela minúsculo na Berlim Oriental, e a maior parte dela na Alemanha Ocidental. E aí o autor faz uma brincadeira dizendo que foi por causa quando estavam dividindo as Alemanhas, né, na conferência que teve entre os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, o Churchill ajudou o Stalin aliás, o Stalin ajudou o Churchill a acender o charuto dele, e aí por causa disso o Churchill permitiu que pelo menos um pequeno trecho dessa avenida ficasse na Alemanha Oriental, né, na Alemanha socialista. E aí, enfim, a tradução preferiu colocar esse título em vez do trecho mais curto da Alameda do Sol, que seria a tradução mais imediata, assim, do alemão. Inclusive tem um filme, né, baseado nesse livro. Inclusive foi o próprio autor que ajudou no roteiro do filme, que se chama Alameda do Sol. E porque, assim, é um livro muito fácil de ler, é um livro curto, tem umas 130 páginas. Mas é um livro, tem um humor, assim, meio pastelão, assim, um humor forçado, tem muitas situações inverossímeis. Assim, é óbvio que um livro que trata sobre adolescência vai ter, né, partes meio bobas, assim, mas faz parte da adolescência, mas eu acho que é um livro que se esforça muito, assim, em tentar ser engraçado, né? E aí eu acho que acaba ficando artificial. Eu não gosto particularmente de livros que são, assim, abertamente satíricos, né? Eu acho que os livros são engraçados quando não estão claramente tentando ser engraçados. E Mas é interessante ver, né, esse cotidiano aqui da Alemanha Oriental, porque ele trata de uma forma leve. Eu já tinha visto alguns filmes sobre a Alemanha Oriental, alguns dos meus filmes preferidos, inclusive, que é A Vida dos Outros, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro lá no começo dos anos 2000. É um filme muito bom, realmente, que trata, só que é um filme pesado, assim, que trata a partir do ponto de vista lá do funcionário da Stasi, né, que era a polícia secreta quer dizer, secreta não, era uma polícia que investigava a vida das pessoas para ver quais eram os possíveis traidores da pátria, e aí tinha todo um sistema de espionagem, colocar microfone na casa das pessoas. E então é um filme pesado por causa disso, que mostra essa realidade, mas é um filmaço. Tem um final muito bom. E o outro que eu vi, que também gostei muito, foi Adeus Laine, que já é um filme mais leve, também é um drama, mas tem momentos de comédia, porque a premissa é que o protagonista desse filme, eu tô tratando aqui do filme porque eu acho que vale a pena, que realmente é um filme muito bom, eu vou mencionar aqui de passagem, né? Mas é um adolescente, assim, um jovem que a mãe dele é muito devota, assim, ao regime lá da Alemanha Oriental. E aí ela vê o filme, ela já não tinha uma saúde muito boa, e aí um dia ela vê o filho numa manifestação contra o regime e ele sendo preso por causa disso. Aí ela acaba desmaiando e entra em coma.
E depois ela acorda, isso sempre acontece bem no começo do filme. Ela acorda, mas o médico diz pra ele que ela não pode sofrer nenhum grande susto, não pode ter grandes emoções, senão isso pode acabar sendo fatal pra ela. E aí, só que nesse tempo em que ela ficou em coma, o muro de Berlim caiu. Então, é muito difícil porque o filho dela vai tentar evitar que a mãe saiba que o muro caiu. Então ele faz todo tipo de coisa para tentar salvar a mãe dele. Então é engraçado as tentativas que ele faz de... Enfim, não vou falar as coisas que ele faz porque acho que vale a pena ver no filme, mas é um filmaço. Enfim, então eu tinha esse interesse em saber mais sobre a Alemanha Oriental, já tinha gostado do que eu tinha visto. Sim, não gostei do país, obviamente, mas eu gostei das representações que esses filmes fizeram, então eu queria... Obviamente não dá pra gostar do país, né? Mas esse filme aqui, esse livro aqui é ainda mais leve do que esses anteriores, mostra a repressão, mostra as dificuldades que as pessoas tinham. Eu não sabia de algumas coisas que o livro retrata, por exemplo, que as pessoas do lado ocidental podiam entrar. Então eles têm um tio que... O protagonista aqui da história, né, que é o Misha, que é um adolescente, ele tem um tio que mora no lado ocidental, porque as famílias foram separadas, né? Porque separou, assim, o meio de Berlim, né? Porque Berlim ficava no lado oriental, se eu não me engano. O Berlim acho que ficava no lado oriental. E aí decidiram dividir Berlim ao meio. Então ficava Berlim Ocidental ali no meio do país da Alemanha Oriental, né? Porque o resto do país fizeram, né, uma fronteira, né? Mas como Berlim ficava do lado oriental, para a cidade inteira não ficar do lado oriental, teve esse acordo para ficar meio a meio. E aí era essa ilha aí no meio da Alemanha Oriental. E aí tinham famílias que foram separadas, e aí é o caso desse tio do Misha. E aí ele ficam pedindo para ele contrabandear algumas coisas, e ele só traz coisas assim pequenas, ele não traz coisas mais perigosas, que era o caso das músicas, que eram, né, os discos que eram proibidos na Alemanha e tal. Aí tem um dos amigos aqui do Misha que faz muito esforço para conseguir um determinado disco. Então tem esse tipo de situação, né? Todos os personagens que retratam tem esse desejo muito forte de sair conhecer o mundo, mas sabe que não podem. Então é interessante acompanhar isso. Mas, como eu disse, tem esse problema de ter um humor assim, meio bobo, assim, tem muitos acontecimentos inverossímeis. Tem um outro cena legal, mas no geral eu não acho que. No geral eu não recomendo realmente. Eu vou ler aqui um trecho interessante, que eu achei interessante porque mostra muito esse dilema de quem mora num país repressor, né? Esse aqui é o que fala um namorado do irmão, da irmã do protagonista. E ele tá tendo um diálogo com o Misha, né, que é o protagonista, porque ele tá dizendo, esse irmão, esse namorado dela tá dizendo que não dá pra sair criticando abertamente o país, né? As coisas erradas, porque pela chance de ser reprimido, né? E aí ele fala isso aqui pro Misha. Ele tem um diálogo engraçado assim, não vou ler todo porque é muito longo até, é mais de uma página o diálogo, mas eu vou ler aqui esse trecho que acho que resume aqui a discussão. Adivinhe por que nada muda por aqui. Se você diz o que está se passando, você é preso e todos consideram você um doido, porque você sequer sabe o que não se deve dizer. Se você não quer ser preso, você tente calar a respeito do que se passa, mas se você se cala a respeito do que se passa, também não muda nada, pois todos acham que o mundo está em ordem e por isso nada pode mudar por aqui. Então mostra muito essa questão da paralisia mesmo no país, né? Não, as críticas, as coisas negativas realmente não aparecem por esse medo da repressão. Assim, apesar de ser um livro leve, mostra muito esse lado, assim, né? As pessoas são presas por motivos, assim, ridículos, só que eu não vou contar mais nada para não dar spoiler, né? Para quem realmente ficou interessado, assim, não recomendo, mas, né, se você gosta desse tipo de humor, né, mais pastelão e tem interesse em saber mais sobre a Alemanha Oriental,
Então, talvez seja interessante ler. Tem alguns bons momentos do livro. Enfim, é isso. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e comenta aí se você também já leu, o que você achou do livro, se ficou com vontade de ler. É isso, pessoal.